Boa noite a todas e todos. Estamos aqui no canal da WB para mais um bate-papo, dando continuidade às atividades da 13ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que, como já sabem, terá online este ano, atendendo a medidas de segurança e recomendações de afastamento social por conta da pandemia da Covid-19. A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa acontece todos os anos no mês de setembro, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa live é uma iniciativa da CECIR, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com a UWB, União Wicca do Brasil, e com o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. O tema da live de hoje é Terra, Útero ou Santuário? Para conversar conosco, convidamos dois segmentos religiosos: a religião Wicca, que é uma religião da terra, e o candomblé, que também é uma religião voltada para a terra. Nós temos aqui Maura Alexandre, sacerdotisa da religião Wicca e líder do Coven Ciranda dos Sete Portais. Maura está nos caminhos da deusa desde 2004. Atua na condução de ciclos de mulheres com oficinas e práticas para redescobrir o poder feminino. Temos também aqui o babalorixá Renato de Ogunjá, membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Pai Renato é sacerdote do culto afro-brasileiro, nação Angola de raiz dagomeia, e dirigente do Ilê-Assé do Ogunjá, fundado no ano de 1969 por sua mãe carnal, a Yalorixá Eunice. Bem, sejam bem-vindos. Boa noite. É um prazer estar com vocês. Vou abrir aqui a telinha de vocês. Opa, já estamos aqui. Estou vendo já. Laura, Pai Renato. Vou abrir o microfone de vocês para vocês poderem dar boa noite. Boa noite, Maura. Boa noite. Prazer. Boa noite, Pai Renato. Boa noite, Olga. Tudo bem? É um prazer também estar aqui. Um grande prazer estar com vocês. É muito gostoso, né, essa live de hoje, por ter duas pessoas, né, com extrema admiração e carinho, né? Mauro eu conheço há bastante tempo, o Pai Renato também é um grande amigo nosso, né? E essa ação promovida pela CECIR, de live, no qual eu acabei pegando responsabilidade de parte das temáticas, ela tem trazido grandes e bons momentos para mim, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente está tão afastado um dos outros, poder reencontrar, nem que seja através da tela, né, pessoas queridas, né? Cada live é um misto de amor, puxa, né, memórias e lembranças da gente e caminhadas. Maura aí desde o começo, a gente se esbarrando em Copacabana e depois fora, né, da caminhada, né, e cada vez se conhecendo mais, e esse conhecer permitiu admiração cada vez maior, tá? E eu fico satisfeito e agradecido por você ter aceito esse convite e estar aqui com a gente hoje, né? E a mesma coisa eu posso tecer ao Renato, né, que tantas vezes me abraçou aí no seu barracão, né, uma pessoa muito querida, um amigo, e a caminhada ela propicia isso, né? A caminhada de combate à intolerância religiosa, ela propicia que pessoas conhecidas de regiões diversas possam se conhecer, possam se respeitar, se admirar não só enquanto pessoa, mas enquanto sacerdote que são, cada um com seu segmento, né? Então, também é um prazer para mim a sua presença. Eu sei que chamei vocês dois assim em cima da hora e prontamente vocês aceitaram, tá? Isso me deixa até envaidecido, né? Eu acredito que vocês tenham os afazeres de vocês, mas mesmo assim aceitaram aí participar. Muito obrigado. O tema de hoje é um tema que acredito que vocês vão se sentir bem confortável, né? Confortáveis em falar, que é terra, útero ou santuário, né?
ou os dois, né? Esse ou talvez não caiba aqui, né? Nenhuma das duas religiões. Então eu gostaria de começar, né? Primeiro, Mauro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o seu caminho dentro da religião, né? E fala um pouquinho como foi o seu caminho dentro da religião, como é, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para o pai Renato. Fica à vontade, Mauro. Então, Gui, eu acho que meu caminho na Wicca foi como de muitos, né? Aconteceu com muitas pessoas, de não se sentir à vontade em outras religiões tradicionais, né? De estar sempre aquela sensação de que não é bem isso, não sou contra, mas também isso não me diz nada, não mexe comigo, né? E eu vivi assim durante muito tempo. E até que um dia eu encontrei um artigo falando sobre uma celebração de Ostara, né? Uma celebração da Wicca, da celebração de primavera, né? De fertilidade, tudo isso. E eu achei belíssimo o artigo, achei belíssima a descrição e as diferenças. E eu pensei, nossa, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a maneira como eu encaro o mundo, né? E dali eu comecei a procurar, pesquisar isso. Numa época que já existia internet, mas a gente não tinha tanto acesso, tantas opções do que procurar estudar. Eu procurei grupos, eu procurei livros, comprei muitos livros bons, muitos livros ruins, né? Faz parte. Aí encontrei algumas pessoas muito bacanas nesse meu caminho e acabei contando um grupo. Fui dedicada, fui iniciada, sacerdotisa em 2006. Nossa, elas são 14 anos. E nunca saí dessa, sabe? Sempre foi uma coisa de identificação mesmo, de paixão, sim, de viver dessa maneira. Era como eu acredito que eu vivo. E não é uma coisa de praticar uma religião num momento de lazer, ou do fim de semana, ou de quando você tem um tempo. Eu acho que tá bom. Eu acho que a Wicca e outras religiões também acontece isso. É a maneira de viver, é a maneira de você reinteragir com o mundo todos os dias, no seu trabalho, com a sua família, nas suas escolhas pessoais, né? Então, foi por aí que eu parei na Wicca e, mais especificamente, num trabalho com mulheres, né? Meu grupo, por coincidência, é um grupo só de mulheres e eu sempre pesquisei muito questões antropológicas, psicológicas da questão do feminino ao longo da história. Então isso também se juntou ao meu trabalho como sacerdotisa e hoje se fala muito de sagrado feminino, é questão de, eu acho que o poder feminino não é uma coisa que se aprenda, é uma coisa que se redescobrir em você. Porque ninguém precisa de fora. O seu poder é seu, o poder de cada pessoa está em você próprio. Só que o feminino foi tão desmerecido, tão abalado, tão, sei lá, tão desprezado, que as pessoas esqueceram disso dentro de si. Eu acho que mulheres estão redescobrindo isso, estão vendo que podem ser essas pessoas, né? Podem usar esse poder e podem reconhecer isso como válido, como bonito, como saudável, como expressão no mundo. É verdade, Maura. É bem importante esse seu relato, né? Até porque a gente tem sonhado que as mulheres deixam para viver a sua religiosidade depois que os filhos estão criados, né? Eu acho que é o maior desafio hoje a gente conseguir conciliar isso. Não tem por que as mulheres abandonar a sua vida religiosa, sacerdotal, em função de X, Y, Z. A gente tem que trabalhar em harmonia, e eu acho que isso que você faz é importante por conta disso, né? Conseguir conciliar isso, é tão importante. A gente teve uma mesa sobre o papel das mulheres nos diversos credos, e vocês têm um papel fundamental, não só dentro da religião, né, como fora, né? Perpassa tudo, né? Então, é importantíssimo. Obrigado pela sua presença, né? Eu vou agora para o pai Renato, que na verdade, acredito eu, até pela própria apresentação do pai Renato aqui, o caminho dele foi um caminho natural, né? E apareceu aí a próxima geração também,
né? Apareceu a carinha da próxima geração. Então, é uma coisa bem de família, bem de berço, bem de ancestralidade, né, pai? Fala um pouquinho sobre esse seu caminho, pai Renato, até chegar, né, ao status que o senhor tem da sua nação, né? Como surgiu isso dentro de você? Na verdade, a minha mãe sempre, né, foi do candomblé, né? Sempre cuidou. Quando antes de eu nascer, ela já estava dentro da religião e nunca como é que eu posso dizer, nos obrigou aos filhos, né, a seguirem um caminho. Uma pessoa de mente muito aberta, era uma professora de línguas, falava 4 idiomas, né, e sempre nos deu muito estudo e sempre nos cobrou isso, né? Com relação à religiosidade, eu fui observando, fui crescendo dentro dela. Aos meus 4 anos de idade, minha mãe fundou a casa, então, nessa do Mundial, eu tinha 4 anos de idade, e fui observando, fui crescendo ali, e gostando, me apaixonando pelo que eu via. Minha mãe me deu naquela época, você, mesmo sendo espírita, ou qualquer outra religião, você fazia comunhão, batismo na igreja católica, havia essa tradição, né? As pessoas antigas faziam isso, levavam seus filhos para se batizarem e tal, e não havia esse preconceito de hoje, como as pessoas dizem, tá? Porque eu lembro que o padre, ele ia uma vez por semana na casa dos parocos, né, para almoçar, para falar sobre o estudante de catecismo, né, e ele muitas vezes sabia que minha mãe era uma Elorixá, ao lado da minha casa era o centro espírita da minha mãe, era o barraco da minha mãe, e sempre conviveram e muito bem, eram grandes amigos. Então, eu hoje, vendo isso tudo, parece que nós regredimos antes do século XX, né? E assim, no meu entender como religioso, eu vivenciei isso, eu cresci, me apaixonei pela religião, estudei a religião, quis entrar, entrei muito cedo, porque você sabe que existem manifestações, né? Na Umbanda eu manifestei com 7 anos, minha mãe ficou empolvorosa e tentou ainda segurar alguma coisa, mas com 12 anos eu tive que iniciar a Santa do Candomblé na Nação Angola. Então, esse ano eu completei 44 anos de Candomblé, e no total de Umbanda e Candomblé, 48 anos, ou seja, a minha vida inteira. Fiz história, conheci muito das religiões, né, da religiosidade geral do Brasil e até de outros países, entendi muita coisa, comparei muita coisa, mas sempre fui militante nessa questão desde muito novo. Eu sempre combati muito essa questão da demonização das outras religiões, principalmente da nossa. No Candomblé, por exemplo, a figura do demônio ela não existe. O demônio é um anjo cristão, não é isso? Ele é um anjo caído. Então, ele é cristão. Ele nasceu muito depois do Candomblé, ou seja, da religião afro, que se tornou afro-brasileira. Nós fomos colonizados por um país católico e tudo que se falava sobre Candomblé era questão demoníaca. E por aí a história vocês já sabem como percorreu, né? Mas eu sempre fui militante, sempre estudei muito. A minha casa é uma casa de trabalho, de caridade. Nós trabalhamos muito em prol do próximo, não importa quem vai bater a nossa porta, se é protestante, você sabe disso, né? Ou seja, a religião, nós estamos aqui para ajudar, mas a combater também essa ignorância, essa loucura que se tornou o século XXI. Uma loucura. Como você disse, existem gerações na minha casa. Os meus filhos, todos foram criados dentro do Candomblé, mas com a liberdade de seguir a qual religião quisessem. E quiseram seguir a minha religião, ou seja, a minha fé. Sendo que cada um deles tem o seu pensamento, a sua maneira de agir, né? Mas todos colaboram com o IESE. Todos juntos fazem tudo para que ele continue a tradição de 51 anos de fundado, né? Minha mãe dizia para mim assim: olha, você tem que ser melhor do que eu. Já que foi probleminha aqui. Estamos aqui. Ela dizia o seguinte: como você quis continuar e você já encontrou pronto, melhore. Para você piorar, pare e dê para quem possa fazer. E é o que eu digo para os meus filhos: se vocês querem continuar, eu tenho uma herdeira da minha casa, nós chamamos de herdeiro do trono de Ogum, que é o orixá regente da minha casa. É o meu orixá, né? Se você quer continuar à sua vontade. Minha filha está acabando a faculdade de psicologia agora, é uma pessoa inteligentíssima, dedicada ao orixá, muito dedicada, por vontade própria.
mas eu sempre ensinei o que aprendi. O fanatismo leva à loucura, e todas as religiões, inclusive a nossa, elas existem assim com as pessoas de muita fé e as pessoas com uma fé exacerbada, que são os fanatismos. O fanatismo. E o fanatismo leva à loucura e leva ao que nós estamos vendo aí, né? E não é só o fanatismo. A ganância, a questão de poder, e por aí vai. Nós encontramos na nossa própria religião, estamos encontrando aí para frente. Embora estamos falando de outro tema, né? Sobre a Terra e sobre o que a Terra representa para nós, eu tinha que abordar esse sistema, porque como militante da ACC, é importante falar sobre isso, né? Que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis. E temos que tentar melhorar isso. Né? É uma coisa importante frisar, né, que isso tudo que o Pai Renato está falando, né, com bastante propriedade. E o Pai Renato, ele é como ele bem falou, não é só um militante, mas é um membro assíduo da comissão, né? Nas caminhadas, a gente se encontra várias vezes, né? Eu saio de onde eu estou e vou encontrar com o grupo dele lá na frente, fica lá na frente, servindo um cafezinho, um copo d'água, né? Então, eu vou só para tomar café e voltar, Pai Renato. Eu vou para te ver. Acontece que a gente toma um café também, mas eu vou para ver, dar um abraço, né? E todos da caminhada, que eu costumo falar, a gente vai esbarrando com outras religiões, outros religiosos, falando, né, e confraternizando, né? Então, isso que é importante. Então, aproveitando já que o deu a deixa do tema dessa live, né? Fazendo, a ideia é fazer intercalado, né? A primeira pergunta foi para a Maura, então vou fazer essa pergunta para o Pai Renato, assim que ele conseguir estabilizar ali os telefones ali, ó. Eu consegui. Conseguiu? Consegui. Dá para respirar? Dá para respirar. É porque a minha mesa é de vidro escorregou aqui. Eu estou sem meu suporte. E hoje foi um caso sério. Me pegou de surpresa. Mas a primeira live, os outros vão ser melhores, se Deus quiser. Mas live, o bom de live é isso, né? Deixar acontecer. Tudo acontece. O Pai Renato, de certo que o candomblé é uma religião de ancestralidade, né? Isso é um fato, né? E os orixás, eles são aspectos da própria natureza, né? O senhor vai poder falar melhor do que eu. Então, a terra, para o candomblé, tá? Pessoa do candomblé, útero ou santuário? Ou os dois? Os dois. Os dois. Por quê? Existe um orixá chamado Onilé. Explica um pouquinho essa visão. Existe um orixá chamado Onilé. Onilé quer dizer terra. É um orixá que tudo sustenta, né? As águas sobre a terra, as matas sobre a terra, as pedreiras, as pedras de Xangô sobre a terra, a água doce sobre a terra, ou seja, tudo está sobre a terra. E a terra tem um orixá chamado Onilé, que é a própria terra. Então, da terra nasce tudo. Diz a mitologia africana que o Batalá, vendo a criação, mandou pedir ao Olodumare, que é Deus, que mandasse os Oxás tomar conta de Ori. Ori é a cabeça. Então vieram os orixás. Mas todos eles dominam, né, uma determinada área da terra. O vento, as águas, o mar, né, e tal. Mas, antes de todos os Oxás virem para a terra, quando a terra foi criada, nela nasceu Onilé. Ela é o útero de tudo. É o movimento de tudo, entendeu? Dela nasce tudo. Nascem as flores, nascem os frutos, nascem a vida em geral, a vida marinha, a vida... Porque o mar está sobre a terra, né? A água, a terra, o candomblé é feito de água, terra, fogo e ar, os 4 elementos. Assim como eu sei que a Wicca também pensa da mesma forma e trabalha da mesma maneira. Então, é uma religião dos primórdios da humanidade, né? Bem do início, bem arcaica, bem primitiva. Então, ela já sempre trabalhou com esse tipo de situação. Com a água, com fogo, com a terra e com o ar. Então, eu acho que tudo, a terra é tudo.
A terra é o nosso santuário, porque sem ela o candomblé não vive. Nós dizemos que o candomblé é água, ingé, pedra e folha. Entendeu? Isso é o nosso lema, né? Aliás, é nosso fundamento. É o fundamento do candomblé. E é o que eu posso dizer em relação a isso. Agora, se é útero ou santuário, são os dois para mim. Porque sem o nascimento da natureza em si, o orixá não teria o porquê de vir para a terra. Porque ele representa o orixá. O mar representa as águas de Iemanjá. As águas doces representam Oxum. As pedras, né, se representam Xangô. E assim vai. As folhas, Ossan. Oxóssi representa as matas, a caça, a vida, a prosperidade, né? Ogum, o ferro, a tecnologia, e por aí vai. Eu posso dizer, por exemplo, o Xumaré representa a terra e a água, Frequém e Bessem. Bessem a água, Frequém a terra. Né? E assim eu posso dizer para vocês que existem muitas outros orixás que representam cada ponto da natureza. Entendeu? Não, maravilha, pai Renato. E outras perguntas nós vamos fazer nesse sentido, tá? Pode ficar tranquilo. Maura, bem, o pai Renato acabou dando uma pro Wicca aí também, né? Porque não, né? Falando dos 4 elementos e tal. Eu gostaria de ouvir de você falar sobre essa questão, né? Terra, o que a Terra, o planeta Terra e a Terra em si, ela é para a Wicca? Então, a Wicca, embora não seja uma religião antiga, mas ela é de preceitos antigos, né? A religião em si foi se formando mais recentemente, mas ela vem justamente de culturas pagãs antigas, né? Onde a terra era o centro de toda a vida. Da terra gera toda a vida, da terra vem o alimento, vem a proteção, vem o sustento, vem a segurança, né? A Wicca, como ele falou, né, também trabalha muito com os 4 elementos. Todo o nosso trabalho é baseado nesse equilíbrio entre nós, espírito e os elementos. Até nisso a gente tem até um pentagrama aqui, dá para ver um pentagrama, que é justamente esse equilíbrio entre espírito, terra, água, fogo e ar, né? É esse equilíbrio que é o que se quer a vida, né? Então, a terra, a nossa religião, a deusa é a criadora de tudo que existe, né? E a terra é a representação do corpo dela. A terra nossa é o corpo da deusa, é de onde nós viemos, é de onde nós temos nosso sustento, a nossa nutrição, é a nossa acolhida, a nossa proteção. Então, a terra tem todos esses aspectos para nós. Não existe religiosidade da Wicca sem esse trabalho com os elementos, e ele começa sempre na terra. Como ele falou, tudo vem a partir da terra. A terra é o corpo da deusa, a terra é de onde todos nós viemos, e por isso até os costumes antigos, que ainda se tem hoje com certas diferenças, de se entregar o corpo de quem já se foi para a terra, para que ele volte para o útero da mãe, para dentro das entranhas da terra de onde a gente veio, né? Então, eu achei que de todas as religiões de origem pagã, tem muita conexão com a terra, né? De entender que nós não somos donos de terra, nós não somos donos de nada que nos cerca. Nós somos mais um elemento que, se vivermos, se trabalharmos em harmonia, viveremos bem, seremos felizes, seremos próximos, teremos tudo o que necessitamos. A terra nos provém tudo o que necessitamos. Se nós soubermos viver nela, se nós soubermos trabalhar com ela e não retirar dela, né? É uma relação de equilíbrio, de construção, de estar junto à terra, de respeito, de amor, de respeito e de parceria, né? Então, eu acho essa visão de que a terra é importante, de que nós fazemos parte dela, que nós devemos cuidar dela como ela cuida de nós. Isso é muito importante para a gente. Eu acho que é uma visão, não é só uma questão religiosa, é uma visão de mundo, né? E a gente leva isso para o nosso dia a dia, do respeito às formas de vida, do respeito à terra, do respeito da maneira como você se comporta, como você se comporta na sua casa, como você consome, como você lida com outras pessoas.
Tudo isso vem dessa ligação com a Terra, desse respeito, dessa conexão com a Terra. É importante, Mora, é muito bem posicionado, né, essa sua fala, e tanto a sua... Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Tá ruim a ligação não, né? Tá ótimo. É importante que ambos falaram, né, por mais que tenham falado que a Terra é algo sagrado, né, vocês frisaram bem essa parte do útero, né, aonde tudo nasce da Terra, né, tanto para o pessoal do Candomblé, seguidores do Candomblé, quanto o pessoal da Wicca, né, os da Wicca. E embora a religião Wicca não seja antiga, as bases que fundamentaram a religião, elas são antigas, né? Assim como as bases do Candomblé também são tão antigas quanto. Mas eu gostaria de saber o seguinte, agora eu vou perguntar para o pai Renato, se a terra é sagrada, né, para o pessoal do Candomblé, o pessoal do Candomblé é da terra, certo? Por que essa questão que as pessoas acreditam ou acham, a Maura acabou caindo, aí daqui a pouco ela volta. Mas nós vemos muitas pessoas criticarem de forma errada o Candomblé, né, por acharem que, por natureza, com oferendas. A gente sabe que não é bem assim, né? Eu gostaria de ouvir, né, do senhor, mais ou menos, como é feita essa parte de oferenda, a preocupação, né, mostrar realmente a preocupação que vocês têm, que as pessoas desconhecem, né? Elas usam o que podem usar para atacar, usar. E esse é um desconhecimento por parte deles que prejudica bastante a imagem do Candomblé. O senhor poderia elucidar melhor para a gente isso, pai Renato? Realmente a questão das oferendas, houve muitos erros culturais, entendeu? No passado. Muito erro cultural no passado, com essa questão de oferendas, de colocar louça, garrafa. Isso não partiu do Candomblé em si. Isso vem geralmente da Umbanda. Não, eu também tenho Umbanda em minha casa e cultuo. Mas no passado havia muitos erros culturais, muitos erros. E isso partia muito do Candomblé também. Porque quando você vai, por exemplo, fazer alguma coisa, um ebó, por exemplo, na cachoeira, você leva tudo, tem lugares específicos para isso. E você leva tudo que for o mais assim, frutas, coisas que a terra vai absorver, né? Tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Mais do Candomblé ainda, que usa muita coisa de natureza, né? Mas suponhamos, nós temos a cachoeira. Aqui no Horto, no Rio de Janeiro, nós temos uma cachoeira belíssima, né? Onde várias pessoas vão tomar banho, vão refrescar, vão com suas famílias, e onde muitos adeptos do Candomblé vão lá colocar suas oferendas. Mas existe uma parte separada para isso. Inclusive, você vai encontrar uma placa da prefeitura, né, que foi na época, se não me engano, do prefeito César Maia, que foi colocado lá, falando sobre o orixá pede que você não faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, eu sempre digo, eu vou levar um presente para você, eu vou entregar na sua mão, não vou jogar na sua casa. Então, esse diz que a cachoeira é a morada da Oxum, do orixá Oxum, Maiabá, né? Então, eu não vou chegar a jogar garrafa, jogar alguidar, que é aqueles overóis de barro, louça. Isso é um erro cultural. Nós, quando colocamos alguma oferenda, é uma parte separada, né, em folhas de mamona ou em folhas normais da própria floresta, né, com coisas que a natureza vai absorver. E não aquilo se torna... Você imagina, o cidadão vai na cachoeira, um candomblessista, e lá coloca uma garrafa, com a garrafa cai lá de cima, quebra, e você vai com a sua família tomar um banho de cachoeira e corta o pé. Então, realmente, isso levou a essa questão das pessoas estarem, poxa, mas o Candomblé suja tudo, e colocam coisas horríveis, é cada coisa mais tenebrosa do que a outra, né? Então, existem casas assim, eu não posso julgar, né? Porque qualquer religião tem seus erros, mas pessoas que não souberam conduzir ou não foram orientadas corretamente. Verdade. Porque essa prática da minha casa já é desde a época de minha mãe, antes dela.
as casas antigas de Candomblé, as raízes antigas, como no Queto, por exemplo, Engenho Velho, Apofonjá, Cantuá, no nosso, de Angola, que é Goméia, Bate-Folha, Tumbajuçara, são raízes antigas de casas antigas. Mas houve tudo que cresce muito rápido, de qualquer maneira, sem estudo, sem haver uma orientação, entendeu? Um conhecimento verdadeiro. Começo em casas de Umbanda maravilhosas. Aí o que acontecia, por exemplo, na Umbanda? A mãe de santo, né? A Yalorixá, ou o Babalorixá, no caso seria mãe e pai, porque é uma religião brasileira. Yalorixá e Babalorixá é um termo utilizado no Candomblé, na nação Yorubá, se fala Babalorixá e Yalorixá, né? Na nossa Angola é Tata Jinquis, né? Tateto ou Mameto, que quer dizer a mesma coisa. Mas começou a se colocar muita coisa do Candomblé na Umbanda, que é uma religião que fala sobre passos, espíritos e mais coisas abstratas, né? A questão do ebó, a questão de usarem coisas da natureza é mais que um Candomblé. Mas a Umbanda passou a fazer isso também. Então, quando morria um sacerdote e ele não tinha sucessor ou alguma coisa parecida, tudo que era dele, roupas, imagens de santo, atabaques, ia-se na cachoeira e jogava tudo. Aí você imagina, despachamos na cachoeira. A imagem vai cair, vai quebrar, a roupa vai começar a apodrecer o pano, e aquelas imagens vão ficar todas quebradas, o atabaque nem vai apodrecer. Virava uma coisa assim, uma cena de terror. Porque você chegar naquele local, que era tão bonito, totalmente um lixo, virou uma lixeira. E eu combati isso por muito tempo. O Muda, lá na Pavuna, em São João, combate, eles têm um trabalho todo mês, se não me engano, de 15 dias, ou mensalmente, eles fazem um trabalho com a prefeitura de recolher coisas da natureza das cachoeiras, é um trabalho muito bonito do Muda. E eu faço isso aqui no Rio de Janeiro, no Muda, no Horto, entendeu? Porque as pessoas não têm... Mas o Candomblé, com tudo isso, o Candomblé não tem o poder de contaminar a natureza com oberóis, sujar um ambiente que está limpo. Agora, contaminar, jamais. O homem destrói a natureza, os rios, com esgoto, com indústrias, com tudo, e é o Candomblé que danifica a natureza, porque mais existe. Qualquer coisa que você jogue ali, um papel, um copo plástico, você está contribuindo. Então, a minha orientação dentro da minha casa, e a todos que eu conheço, e a todas as casas que eu frequento, que me pedem orientação, foi sempre a mesma. Levem para a cachoeira, para a praia, para as matas, para onde há natureza, aquilo que ela vai absorver, que não vai danificar a sua estrutura, nem a flora, nem a fauna. Vela, por exemplo. As pessoas têm aquela história, está ventando, vai cada vez aquela árvore com uma abertura, acende a vela dentro da árvore, vai pegar fogo a árvore, gente. E isso foi sempre combatido por mim. O que eu levo, só acender uma vela ali, eu deixo a vela acabar e tiro aquilo dali. E não acendo perto de... Essa época de seca, jamais. Jamais. E você vai incendiar o lugar. Então, as pessoas têm que ter essa... Então, houve... Por exemplo, é uma questão dos trabalhos de encruzilhada. Você deve lembrar disso. Arriavam coisas imensas encruzilhadas, bichos inteiros, né? No Candomblé, o abate religioso no Candomblé é feito para o alimento daqueles que estão recolhidos, né? Só o ingé, que é do animal, que serve como consagração. O restante é para o alimento. Não se coloca bicho inteiro encruzilhado, naquilo que você vê, aquilo é um erro cultural. Conta a história que nossos antepassados, os africanos, os chamados negros fujões, né? Quando fugiam da senzala, os abolicionistas e algumas pessoas que tinham conhecimento também de santo, colocavam na encruzilhada um alguidar, um aberó, né, que nós chamamos, uma boa farofa de dendê, né, um frango, alguma coisa assim bem forte, uma comida pesada, uma cachaça boa, entendeu? Frutas, e cercavam de velas. Os animais não pegaram, quando eles passassem a noite, eles pegassem aquilo e levassem para poder se alimentar até o quilombo. É uma das histórias que se conta. Na nossa nação, a encruzilhada,
ela significa os 4 cantos do mundo, né? Com a cruzada aberta, em cruz. Então, ali se oferece, sim, oferece orações, se oferece força, até se coloca alguma coisa, mas jamais se deixa nada apodrecer e ficar da maneira que a gente encontrou aqui no Rio. O Rio principalmente tinha muito disso, Rio e São Paulo. Mas começou a haver uma conscientização, uma melhora disso aí. Mas isso já vem de muito tempo, entendeu? E esses erros culturais foram corrigidos através dos tempos. Mas ainda existe aquela pessoa que insiste, entendeu? Em chegar e fazer essas bobagens, né? De quebrar louça, quebrar copo, e gente que vai oferecer, por exemplo, tem um ritual na nossa religião, eu posso falar isso abertamente, tá? Porque não tem problema nenhum. Xangô, nós servimos mais bebidas para Xangô, é cerveja preta, né? Então, você chega numa pedra, ali é a morada, ali tem a energia de Xangô. E você, então, oferece cerveja preta para Xangô. Mas o que você tem que fazer? Abre a cerveja, coloca num coité de coco cru, porque aquilo vai ser dissolvido pela natureza, ou banha a pedra, dando aquela energia sua para o orixá, que é a bebida dele. Não, o cidadão, ou não sei quem foi que inventou isso, chega ali, sacode a garrafa de cerveja, explode na pedra, é carro de bater contra ela, daí quando se bater nele e cortar, viu? O orixá aceitou. Olha a ignorância. Mas ele foi ensinado assim, né? Às vezes não é nem porque ele fez isso porque ele é louco, não. Porque foi ensinado assim, foi dito para ele fazer isso. Vá na pedreira ou numa cachoeira e estoura uma garrafa de cerveja que Xangô vai lhe ajudar. Vai ajudar ele, o próximo que for lá vai se cortar todo. Entendeu? É verdade, pai, a grande questão, né, as religiões são vivas e elas devem, com o passar do tempo, ir aperfeiçoando algumas técnicas, né, algumas práticas que no passado eram feitas, né, e hoje em dia já não são feitas. Ou até o que o senhor falou, né, o mau entendimento histórico daquela oferenda, daquela forma de entrega, né, de oferenda, né, e o uso hoje, né. Tem mais, né, tem aquelas pessoas que existe o mal religioso, né, como você mesmo falou, né. Tem pessoas que fazem uso de forma errada da fé, ou interpretam de forma errada. Isso acontece na religião Wicca também, né. Essa parte de oferendas na natureza, né, acontece muito na religião Wicca de uma forma deturpada também, né. É uma pena que a gente estava conversando com a Maura e acabou que ela caiu, né? Ela está tentando restabelecer a conexão para poder conversar com a gente. Só um pontinho, só que eu queria... eu não estou condenando essas pessoas. Elas foram ensinadas assim, por algum motivo, ou porque o outro aprendeu assim e foi passado dessa maneira, entendeu? Então, a gente tenta... Eu não sou... Ninguém é dono da razão. Você tem que ter o objetivo. Louvar a orixá, a natureza, basta até você estar lá, só que você está fazendo isso. Se banhar com aquela água limpa, porque se o outro for lá, o outro terreiro for lá antes do meu terreiro, e sujar aquilo tudo, quando eu chegar, eu vou encontrar uma água já suja, um local sujo. O candomblé é uma religião de prosperidade, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Harmonia com a natureza. A harmonia não depreda, não destrói. A harmonia se cria um comum acordo. Né? Nós íamos construir lá no Alto da Boa Vista um compostário, né? Para colocar as coisas e aquilo virar adubo. Porque as pessoas colocavam as oferendas, as coisas ali, e aquilo ficava ali, e, meu Deus do céu. Existem outros rituais que são feitos na nossa religião, onde tudo vira adubo. Para virar adubo, você tem que enterrar. Certo? Tem locais para isso. As roças de candomblé, que são fora aqui da cidade, fazem isso em seus próprios sítios, suas casas, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que tem que ser... nós estamos lutando para que essa imagem seja retirada. É importante esse trabalho, né, pai Renato, de conscientização. Por mais que as pessoas elas tenham aprendido dessa forma, eu acho que atualizar a informação, conhecimento, observar,
ler, procurar saber com os mais velhos, né? Ou até fazer leitura daquilo que aprendeu, é um momento importante. Ainda mais como a gente está falando, a terra para o povo do candomblé, assim como para o Wicca, é sagrada, né? E como você bem falou e como a Maura falou, ela representa divindades, né? Com nome Sim. próprio. Então, quer dizer, não tem nenhum cabimento, né? Um praticante achar que isso é possível, esse tipo de poluição, esse tipo de agressão, nem de poluição, agressão, né? Eu acho que é um trato sagrado. Se a terra é sagrada, o trato deve ser sagrado. Se a terra é um útero, o trato deve ser sagrado, entendeu? O que ocorre também Sim, pode falar, pai. Você vê os próprios Wiccas, no caso dos bruxos, né? Vamos dizer assim, posso dizer assim? Pode. Posso falar assim, né? Você vê as grandes produções de Hollywood, que a bruxaria, aquela mata horrível, aquela floresta tenebrosa, com coisas podres, estragadas, colocando uma visão totalmente errônea do que que já foi estabelecido que era isso, e não tem nada a ver. É verdade. Então, você vê, coloca uma coisa assim, bem terrível, como é a questão do voodoo. O estereótipo que é imputado às religiões dadas para a Terra, né? Engraçado, né? O que tanto assusta, né? Causa medo neles, é aquilo que é voltado para a Terra, é uma coisa inconcebível, né? É porque eles temem a própria natureza, até porque a natureza ela é uma força, né? Se você deixar ela ocupa o espaço que foi tirado dela, né? Ela Transforma o tempo todo, né? Exatamente, como você falou, transforma. Essas coisas que você falou sobre os alimentos, sobre as oferendas, essas partes históricas, é importante, porque ao longo da história a gente vai perdendo informação e vai criando novas informações em cima dessas informações perdidas. Aí vai mudando uma história, vai mudando todo o conceito, aí acaba acreditando que realmente se coloca a lua, se coloca tudo que o orixá quer. Verdade. Né? É importante. Verdade. Eu acho que a coisa está muito obsoleta. E as pessoas estão muito... Elas estão assim, por conta, como dizia minha mãe, por conta do à toa, entendeu? Elas não querem saber de nada. Eu acho que está perdendo a essência. Em muitas religiões, inclusive na nossa, se perde a essência, a tradição. Você se adequar aos tempos é uma coisa, né? Eu acho que isso tem que acontecer e deve acontecer. Você mudar tradições, coisas que não podem ser mudadas, é outra. Coisas que são a base da fé, na nossa fé, que é o respeito, a tradição, Renato, a hierarquia. além das pessoas não quererem aprender, né, muitas pessoas, são poucos aqueles que têm conhecimento sobre isso, né? E a gente tem que repetir, né? Não, pai Renato, a gente tem que repetir sempre a mesma coisa, porque sempre tem pessoas novas entrando. Sim, né? sim. Eu falo isso aqui. Eu tenho muitos jovens aqui na minha casa, muitos jovens. Eu fiz agora, na semana passada, eu batizei, né? Porque eu sabe que eu tenho o meu segmento de Angola, de nação. Quando eu faço esse segmento. Quando eu também tenho o segmento de Umbanda. E minha mãe, quando fundou essa casa, a primeira... Quem fundou essa casa foi no dia 7 de janeiro de 69, pelo Caboclo Pena Verde. Então, ela fundou essa parte de Umbanda para preparar a casa com seus fundamentos, né? E logo em agosto, né, no mesmo ano, se iniciou todos os toques de Angola, que minha mãe, como era de Iemanjá, isso foi iniciado dia 15 de agosto. Então, minha mãe tinha essa parte de Umbanda, e tem até hoje, onde faz muita caridade. E a Umbanda tem seus rituais, tem seus sacramentos, e um deles é o batizado. Eu batizei 6 pessoas aqui, 6 novos médiuns, né? E eles ficam aqui recolhidos 3 dias. Nesses 3 dias, para entender o que fizeram, estudar, entender que eles vieram fazer caridade. Dar e receber, né? Dar sem querer receber.
Então, a caridade é uma coisa que tem que ser feita, são todos voluntários. Mas o voluntário é um compromisso. Se você quer ser voluntário, é um compromisso. E hoje, formar uma boa equipe é muito complicado. E você sabe que eu sou uma pessoa muito... né? Eu gosto das coisas como tem que ser. Então, eu dou total liberdade, eu sou amigo, mas eu tenho que mostrar que existe um sacramento, que existe um respeito. Na nossa religião, o mais velho, ele é tudo, ele é uma enciclopédia, como no povo cigano também é, né? Como no Igor, acredito também seja. Também. Né? O mais antigo tem conhecimento, tem que ser respeitado, né? Quando ele se vai, vai embora uma enciclopédia com ele. A caminhada ela é importantíssima, né? Então, mesmo que ela continue dessa maneira, ela tem sua força, né? Nós temos que continuar militando. Na verdade, a conexão caiu ontem, estava no meio da live, e parece que faltou luz aí na casa da Maura. Né, Maura? Eu acho que daí na sua região, né? Choveu, né? Tem regiões aqui que está ventando bastante, onde eu tô, né? Então, chove aí, cai tudo, cai o céu, cai a luz, cai tudo, né? Mas a gente retorna 2 horas sem luz, né? Não, você até falou, gente, né, comigo, e eu até comentei durante a aula do Pai Renato que você estava tentando voltar, não estava conseguindo, e perguntei para ele se teria algum problema de retornar depois, né? Aí ele terminou a fala dele, né? A gente deixou para hoje, né? Terminar essa parte hoje, né? Mas ele já antecipou a parte dele ontem, né? Eu vou falar para você sobre essa parte que nós estávamos falando sobre terra uteruário. Na primeira fala foi falado muito sobre essa parte do útero, nascermos da terra, né, de Gaia, e tanto o Pai Renato quanto você falaram sobre isso, inclusive falando que a própria terra ela tem um nome próprio, é uma divindade, né, das duas religiões, em outras também. Mas eu gostaria de saber, agora da sua parte, a questão da sacralidade da terra, né? Porque a maioria das religiões voltadas para a terra prestam homenagens à terra e aos deuses ligados à natureza, né? E muitas dessas oferendas, desses agrados, né, é em forma de oferenda, né? Seja flores, qualquer coisa, vai depender muito da tradição religiosa. E isso é polêmica dentro da cabeça daquelas pessoas que não entendem muito como funciona isso. E acredito que tais religiões acabam poluindo a natureza ao fazer determinadas oferendas, né? E o Pai Renato ontem deixou bem claro, né, na fala dele, que existem distorções, né, no pensamento e até em práticas religiosas por parte de alguns seguidores dele, que na hora de fazer as oferendas, né, existem métodos ou meios de fazer oferenda sem prejudicar a natureza, sem colocar objetos cortantes e que não sejam biodegradáveis ou poluentes, alguma coisa assim. E eu gostaria de saber essa parte com relação ao Wicca, né? O Wicca é uma religião que poucas pessoas conhecem, né? Mas é uma religião para a Terra e tem essa questão também de da natureza. Então, teria como falar um pouquinho para a gente como a gente consegue, né? Como a Wicca, os praticantes conseguem equilibrar, né? Essa pegada de preservação ecológica que existe dentro da região, né, com essa parte de oferendas, né? Se há oferendas, se caso exista, como elas são feitas, né? Qual o cuidado que se tem. A palavra é sua, minha amiga. Então, querido, sim, a terra como estamos comentando, é um aspecto sagrado para todas as religiões ligadas à terra, à natureza, para a gente não é diferente. E sim, essa prática de oferecer
coisas a divindades, principalmente a terra, é uma forma de você agradecer, de você cultuar aquela que nos deu a vida, né? A terra de onde nós viemos, a terra que nos acolhe. Então, sim, é costume da religião Wicca, seja lá quais são as suas vertentes, de fazer certas oferendas à terra como um todo ou a divindades específicas da terra. Por exemplo, existe uma divindade, né, muito cultuada do Peru, que é Pachamama, que é a própria terra. Pachamama é a terra para os incas, é a montanha para os incas, e é um costume muito, muito arraigado de se oferecer o pago a Pachamama, que é uma oferenda feita com 3 folhas de coca, milho, batata, coisas da comida do dia a dia deles. É uma forma de agradecer a ela por, olha, nós recebemos esse alimento de você, então a você nós estamos agradecendo. Né? Isso acontece com várias outras divindades, isso acontece em vários outros rituais dentro da Wicca. Normalmente o que nós fazemos dentro da Wicca é, a cada ritual, né, a gente sempre tem uma celebração, uma partilha de comida, de pão, de frutas, de alimentos no final, e sempre parte desses alimentos é oferecida à natureza do local onde nós estamos. Né? Então, assim, o cuidado que nós temos é justamente isso, é não utilizar como oferenda coisas que não sejam biodegradáveis, que não vão se decompor na natureza. De não ter cuidado de botar, como você falou, objetos portantes ou plásticos. Bom, dificilmente eu vou montar um altar com plásticos, né? Nem velas, nada disso. Utilize a sua vela durante o ritual no altar e deixe ali ela se extinguir. O que nós oferecemos como agradecimento à natureza, como celebração pela acolhida que a terra nos deu, né? É normalmente partilhar o nosso alimento, o alimento que nós preparamos para aquele espaço sagrado, partilhar esse alimento com a terra, com as divindades da terra, com os elementais que ali vivem, né? Então nós partilhamos a água, o vinho, o bolo, um pão, uma fruta, coisas que nós partilhamos entre quem participou do ritual e também com a natureza do local onde a gente fez aquele ritual, onde a gente pode estar naquele momento. Né? Então, isso é importante. A questão da sacralidade é isso, é entender que é como se a gente estivesse agradecendo ao nosso anfitrião. Né? Ela nos recebeu ali, ela nos acolheu, nos protegeu, nos ofereceu tudo, inclusive a vida. Como forma de agradecimento, fazemos pequenas oferendas, mas sempre nessa linha de partilhar alimentos ou coisas que possam ser, né, degradadas pela própria natureza, e não gerar mais lixo, né? Porque ainda mais se a gente, num contexto de que, embora a gente procure locais da natureza para celebrar, no meu caso, a minha casa tem um espaço com árvores, com coisa, mas de qualquer maneira, não vamos deixar lixo, né? Não tem por que deixar coisas que depois vão se tornar lixo, né? Não é essa a ideia. Justamente você não vai fazer isso com o corpo da deusa, não vai fazer isso com a terra, que é o corpo dela, né? A gente vai, pelo contrário, procurar honrá-la e não desrespeitá-la. Né? Foi mais ou menos isso que o pai Renato também entrou nesse contexto, né, de proteção, de preservação, né, de naturalidade da terra, né? Ele está tentando, né, o pai Renato está tentando entrar, mas ele também está com uma certa dificuldade na conexão, né? Então vamos tocando por aqui enquanto ele não entra, né? E caso ele não consiga, a gente vê o que faz, né? A gente Tá hoje chovendo aqui hoje, está chovendo bem aqui hoje. Tá vendo, né? Então, a qualquer momento podemos também perder você, né? Espero que não. Não, eu não sei, mas voltando à questão da sacralidade da terra, ô Mauro, é importante que a gente procurar saber, né, que as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, a terra é sagrada para a religião Wicca, para os sacerdotes, não só por uma questão de divindade, né? Inclusive as rodas do ano da religião, elas são todas baseadas em ciclos da terra, em ciclos agrários, né? Tu pode falar um pouquinho, até para
para que as pessoas que estão assistindo tenham realmente uma ideia do que é o Wicca nesse contexto de terra. Ela é a terra, a sacralidade da terra é tão latente. Os rituais da religião são fundamentados nos ciclos dela. Vamos lá. Em relação à roda do ano na Wicca, né? A Wicca tem um calendário de celebrações, né? Conhecido como roda do ano, em que nós celebramos ao longo do ano essa passagem desses ciclos da vida, né? Ao longo do tempo. E é um ciclo muito ligado a isso à terra, um ciclo ligado, como você falou, um ciclo agrário, um ciclo ligado ao plantar, ao colher, ao tratar a natureza, conforme ela vai se modificando, as estações vão passando, os meses do ano vão passando, né? Claro que hoje em dia a gente já não depende tanto desses ciclos para comer, a gente tem, né? Vivemos em cidades, temos um mercado, mas ainda assim a gente percebe essa passagem, né? Das estações, as modificações da terra à nossa volta, da vida à nossa volta, e isso é importante celebrar, né? E é assim que nós vemos a sacralidade da terra também. É como uma forma de celebrar a cada fase dela, a cada mudança, a cada cada vez que a natureza se mostra de uma maneira diferente, né? Mais viva, mais exuberante, com mais flores ou com menos flores, ou mais seca, ou mais recolhida no inverno, né? E é importante perceber cada disso e perceber como a nossa vida se encaixa nessas coisas também. A nossa vida também é cíclica, assim como a Terra. E a gente não tem como separar isso. As duas coisas vivem juntas, as coisas não juntas. Pelo que eu tenho percebido, né, na verdade, quando as religiões voltadas para a Terra, né, elas fazem suas práticas litúrgicas voltadas para a Terra, para os deuses da Terra, é a forma de fortalecer o seu elo com a própria natureza. Dessa forma, fortalecer o seu elo com a própria divindade, né? Então, quando você falou que a natureza ela é cíclica, a nossa vida é cíclica, quando o wicano, a sacerdotisa e o sacerdote, eles fazem os rituais, eles acabam criando uma sintonia entre o micro e o macro, né? Entre a vida da pessoa e a terra. E é uma forma de conectar, mas perceber os sinais que a terra tem para nos dizer, né? É você fluir com a mesma energia do que está acontecendo ao seu redor, né? Porque nós não somos estanques, nós não somos coisas fora da natureza, nós fazemos essa parte disso. No momento em que a gente celebra isso, que a gente comunga com isso, a gente consegue sintonizar a nossa energia pessoal com essa energia do todo. Você falou do micro com o macro, né? E fluir com a vida, fluir com a natureza, fluir com esses ciclos, aprender a viver cada ciclo, aprender a lidar com cada mudança dessa, né? No momento em que você se conecta com isso, e esses 8 rituais que a gente faz durante o ano, né, de conexão com a natureza, nos garantem isso, esse momento em que a gente alinha a nossa vida, a nossa energia com essa energia do planeta, da Terra como ser vivo, né? Isso é muito importante, é o que faz a gente viver o dia a dia realmente dessa escolha do caminho nosso. Sim, a maioria das pessoas praticantes da religião Wicca, até de outras religiões de matriz pagã, mas vamos falar da Wicca, eles têm um envolvimento com a terra, seja de preservação, de proteção. Pô, creio que está passando um caminhão aqui. Uma pegada de preservação. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, com várias questões de agressão à terra, né? O Nossa, que nós... Oi? nem fala. O Dói que só de nós... pensar. O que os praticantes da Wicca, eles podem fazer ou estão fazendo nesse sentido de preservação? Primeiro é a questão do entender que isso não é lá longe, que isso não é, porque não é comigo, não fui eu que fiz, não fui eu que, eu não posso fazer nada. Você sempre pode fazer alguma coisa.
Nem que seja tomar a consciência, conscientizar outras pessoas à sua volta, né? Procurar saber o que está acontecendo, procurar divulgar o que está acontecendo, para, no mínimo, uma tomada de consciência de mais pessoas em relação a tudo isso, né? A gente não pode, pagão ou não, mas muito mais os pagãos, muito mais quem tem essa conexão com a Terra, ficar assistindo as barbaridades que estão acontecendo em relação ao meio ambiente no país da gente, entendeu? São coisas absurdas, decisões absurdas que vão causar prejuízos incalculáveis. As pessoas acham que é só, beleza, pegou fogo, apagou, passou. Não passou. As consequências disso vão levar décadas, né? O que a gente tem que fazer não é fingir que não é com a gente, não é porque é longe da gente ou que, não, eu não posso fazer nada porque eu tenho um trabalho com isso. Não, nosso trabalho é ter consciência, é conversar isso entre os nossos grupos, entre as nossas famílias, os nossos amigos, para todo mundo ter uma postura de procurar saber, de procurar divulgar, de procurar opinar e, principalmente, procurar se posicionar para que outras pessoas que assumam posições de governo, de política para frente, não perpetuem esse tipo de coisa. A gente não pode mais ser conivente com essas pessoas. Pessoas que provocam isso, que colocam a gente nessa situação, têm que ser banidas, têm que ser impedidas de continuar fazendo isso. E isso só se faz com consciência. Isso só se faz, não é gritando, não é questão de fazer protesto, mas não é gritar um palavrão na janela ou botar um post bombástico na internet e esquecer o assunto no dia seguinte. Não é um trabalho para fazer, gritei e pronto, já fiz minha parte. Eu xinguei o fulano na internet, pronto. Não é isso. A internet é um meio de divulgação, com certeza. A gente hoje é uma forma da gente conectar, da gente poder estar aqui trocando ideia, trocando coisa. Mas é importante essa consciência. E essa consciência tem que ser sua, da sua família, dos seus vizinhos, das pessoas que trabalham com você. É conversar e mostrar para essas pessoas que as consequências disso são imensas para todo mundo. Não é porque você é a favor ou contra políticos em questão, governos ou não. Essas são consequências ruins para todo mundo e a gente tem que ter consciência disso, a gente tem que fazer com que isso não se perpetue, né? A gente tem que participar, eu acho que a gente, né, como pagão, de se reunir em grupos que façam esse tipo de posicionamento, de divulgar, de educar outras pessoas, né? De procurar trazer essa consciência. É mesmo, Maura. E eu fico satisfeito e muito honrado em tê-la aqui, justamente por conta disso, desse trabalho que você vem fazendo, né, principalmente nos círculos de mulheres, né, que é um trabalho importantíssimo, né, e eu gostaria de poder contar com você mais vezes, né, porque nem sempre a gente consegue unir tanta gente boa, né, como a gente fazia antigamente nos seminários da UWB. Nós vamos voltar com eles, sim, nas caminhadas que pessoas saem, outras pessoas chegam, até você bem disse, a vida é cíclica, né? E a gente precisa dessa renovação, a gente precisa de gente nova. E as pessoas que já estão na militância há muito tempo, às vezes precisam também dar uma arejada, né? A necessidade de buscar um ar para poder voltar à luta, né? A gente tem que respirar um pouco, né? Mas é importante que a gente se mantenha sempre ativo, sempre atento. Os pagãos nunca param de estudar, né? Estão sempre atualizando-se, estudando e ligados. Por mais que... porque às vezes quando a gente some da tela, parece que a gente some da vida, né? A gente continua fazendo nosso trabalho, continua fazendo nossa religião e atendendo as pessoas, só que a gente não está mais na visibilidade da tela, até porque outras pessoas têm que aparecer, a gente entra, sai, e é assim que a vida segue. E muito satisfeito em não sei quantos anos a gente está sem se falar assim tão presente. Eu acho que tem, sei lá, a gente pode botar 3 anos ou mais. Por aí. Né? Eu acho que nossa vida corre, né? A gente não para.
né? E a gente mora tão próximo, né? E ao mesmo tempo parece uma distância enorme, né? Às vezes quando a gente pensa em marcar alguma coisa conversa, nosso e a gente acaba não conseguindo e tenta falar e não consegue, enfim. Mas conseguimos, estamos aqui, você contribuiu bastante com a temática dessa live promovida, né, pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Quero agradecer a sua presença enormemente. Quero agradecer a presença do pai Renato, que teve um problema de internet. Hoje foi ele que teve um problema de internet, né, parte da vida. Já havia deixado uma conversa com a gente, né? Deixa eu ver, eu acho que ele está chamando aqui. Não foi ele, não. Realmente ele não conseguiu a conexão. Como você falou que está chovendo aí no Rio, então isso aí é um agravante que pode ter acontecido. Bem, você gostaria de fazer algumas considerações finais ou uma hora sobre essa temática, sobre a caminhada, enfim? Sim, então, primeiro agradecer você por ter me chamado. Você falou, a gente está longe um tempo sem se falar, correria, mas fiquei muito feliz de você ter procurado, ter lembrado de mim. É um prazer enorme estar aqui. É um trabalho que eu acho fantástico, que você sabe que a comissão desenvolve. Participei várias vezes da caminhada, é uma atividade maravilhosa de encontrar gente, de estar alegre, estar ali, justamente aquela coisa de partilhar com pessoas que estão ali para se encontrar, para ver o quanto a gente tem de em comum e não o que a gente tem de diferente. Então, sempre um trabalho ótimo. E é bom saber que a gente está bom, não pode estar hoje juntos se abraçando, mas a gente pode estar aqui, a gente pode estar trocando ideia, a gente tem esse canal para poder participar. Agradeço muito ter encontrado. E fico muito feliz de poder falar um pouco de como eu vejo, né, de como a gente vê na UICA, o nosso trabalho. A questão da terra para a gente é uma coisa muito forte, para mim, mais ainda que a questão de trabalhando com círculos de mulheres, a questão do feminino está muito ligada à terra, né? Assim como desrespeitam o feminino, desrespeitam a terra, é uma coisa muito, muito parecida da coisa da desimportância que se teve com o feminino durante a história mais recente e o que se está fazendo com a terra nesse mesmo período, né? Então, eu acho que esse trabalho que eu faço... E por isso que a sua presença era fundamental na live de hoje, né? Justamente por isso que você falou. A ligação entre o sagrado feminino e a terra, né? Ela é intrínseca, né? Não tem como fugir. Estou muito satisfeito com a sua presença, né? Gostaria de voltar, como falei, a conversar contigo, mas com um tema mais forte, né? A questão do feminino, do sagrado feminino, né? Eu acho que é importante, é uma temática que a gente nunca vai esgotar, né? Eu acho que quanto mais questões vão vir à tona, né? É um momento de né? É um momento de ter voz e é um momento de se ligarem, né? Não que vocês tenham perdido essa ligação, mas eu acho que é o momento de vocês se ligarem entre si, né? Se fortalecerem. Eu acho que é a coisa que eu digo para todo mundo nos meus grupos. A primeira coisa que a gente perdeu foi essa ligação entre mulheres. Entendeu? É essa questão de poder olhar para o outro, se reconhecer na outra, saber que a outra passa as mesmas dores que a gente passou e se fortalecer juntas. Esse é o principal trabalho do Sagrado Feminino. Mas, quando quiser, estamos aqui. Então, ficamos por aqui, então, Mauri. Mais uma vez, obrigado aí pelo esforço de ontem não conseguimos e hoje, tá? Só tenho que agradecer aí todo o trabalho de disponibilidade que você teve com a gente. O carinho com que você sempre acolhe a gente, tá? Boa noite. Boa noite. Obrigado. E a gente está sempre à disposição. É.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.